Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal Gorete Fernandes Atelier. Hoje eu vou fazer com vocês, gente, esse saquinho aqui, que na verdade é a cabeça, né, de um coelhinho ou de uma coelhinha. E aqui, ó, ele é um saquinho, aqui atrás a gente dá um lacinho, ó, e aqui dentro você coloca chocolate, gostosuras, né, o que você quiser colocar. Aqui na verdade eu coloquei corações, de crochê, coloquei um ovinho que a gente já tinha feito aqui no canal, tem a cenourinha que também fizemos aqui, tá? Então você pode, junto com essas pecinhas, corações de crochê, cenourinha, o ovinho que também tem no canal, você pode intercalar e colocar também, junto com tudo isso, chocolates, né? Chocolates, balas, pirulitos, porque, gente, é um espaço bem legal, tá? É bem grande esse compartimento aqui, tá? Antes da gente começar, eu gostaria de pedir para vocês curtirem o vídeo, divulgarem para amigas, amigos, para pessoas que gostam de artesanato e gostam de crochê. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, acione o sininho, assim, sempre que tivermos vídeos novos no canal, vocês serão avisados. Vamos começar? Gente, vamos começar o nosso trabalho fazendo aqui um anel mágico. Agora eu vou fazer aqui uma corrente e dentro do anel mágico eu vou fazer 6 pontos baixos. Vou puxar a linha aqui do anel mágico, vou usar essa linha como meu marcador. E agora nós vamos dar continuidade e nessa segunda carreira eu vou fazer 2 pontos baixos dentro de cada ponto da base, tá? Então, nós começamos com 6 e nessa segunda carreira nós vamos ficar com 12 pontos. Para a próxima carreira eu vou fazer, ó, um ponto e um aumento. Um ponto e um aumento. E vamos fazer isso por toda a volta. Gente, para a quarta carreira, nós vamos fazer 2 pontos e um aumento. 2 pontos e um aumento. E vamos fazer isso por toda a volta. Gente, para quinta carreira, nós vamos fazer 3 pontos e um aumento, tá? Nós vamos fazer essa sequência, ó, 3 pontos e um aumento, depois vamos para a sexta, 4 e um aumento, depois para a sétima, 5 e um aumento, até chegarmos na 12ª carreira, tá? Que nós vamos fazer 10 pontos e um aumento, tá? Eu vou fazer essa minha sequência aqui e quando eu finalizar eu volto para mostrar e dar continuidade com vocês. Bom, gente, eu fiz aqui, ó, minha peça, né, de 10 pontos. Cheguei aqui a 10 pontos e um aumento. E agora, ó, eu cortei, coloquei esse mesmo trabalho, né, num papelão. E aqui eu te cortei, ó, para fazer a base aqui da nossa peça, tá? Isso aqui nós vamos deixar guardado aqui, vamos utilizar mais no final, tá? Agora aqui, ó, nós vamos fazer a 13ª carreira e vamos fazer apenas uma carreira só com pontos baixos, tá? Sem aumentos. Gente, para a próxima carreira, nós vamos começar a subir o corpo, né, da peça. Então, nós vamos fazer aqui esse ponto, ó. É ponto baixo também. Então, nós vamos fazer aqui, olha, vamos inserir como se fôssemos fazer um ponto baixo. Vamos no ponto seguinte, ó, e vamos pegar pela laçada aqui, ó, de trás, e vamos puxar. Ficamos com 3 laçadas,
E aí, fechamos, tá? Vamos voltar nesse ponto seguinte, aqui vai ser o próximo ponto baixo, ó, nós vamos entrar nele, vamos no ponto da frente, vamos pegar por trás, ó, e aqui a gente faz o ponto baixo, tá? Aí, nós vamos aqui de novo, hoje nós pegamos aqui pela laçadinha de trás, nós vamos agora pegar as duas laçadas, ó. Uma, e vamos no seguinte pegar só por trás. E aqui nós vamos fazer o ponto baixo, tá? Então, sempre a gente pega, a gente meio que volta, ó, pegando com as duas laçadas do ponto que a gente tinha pego só por trás, ó. Só que em vez de fazer o ponto baixo, a gente vem na frente, novamente, aí pegamos pela laçadinha de trás, ficamos aqui com 3 laçadas e aqui a gente fecha, tá? E vamos fazer isso, ó, por toda a volta. Gente, olha, estamos chegando aqui no marcador, aqui nós vamos fazer mais um. Aqui, ó, é como se aqui fosse o último, então eu venho aqui onde tá o marcador para pegar aquele ponto que a gente faz, ó, por trás, né? E aqui eu vou fazer o ponto, ó. E é nesse ponto aqui, deixa eu repetir. Venho aqui e pego essa alcinha aqui de fora do ponto seguinte, tá? Então, aqui, ó, nesse ponto é que eu vou colocar o marcador, tá? Você pode colocar o marcador que você estiver usando, não tem problema. Eu ponho o marcador. E aqui nós vamos trabalhar de forma espiral, tá? Então, a gente não vai finalizar a carreira, a gente vai dar continuidade. Então, aqui eu já fiz aquele pontinho por trás, eu venho aqui, ó, puxo e vamos seguir continuando fazendo aquilo que a gente estava fazendo, tá? Pega sempre, antes de finalizar o ponto baixo, dá mais uma laçada, pegando a laçadinha de trás do ponto seguinte, tá? Gente, agora nós vamos fazer mais 14 carreiras, tá? Essa é a segunda, né? E aí, nós vamos fazer, então, essa, que é a segunda, e mais 13, tá? Num total de 15 carreiras. Bom, gente, fiz aqui, ó, as 15 carreiras nesse ponto baixo aqui mais reforçado. E agora, nós vamos dar continuidade aqui, ó. Deixa eu só terminar esse aqui novamente. E agora, nós vamos fazer uma carreira de pontos baixos normais, tá? Sem fazer esse duplo, né? Então, nós vamos aqui, ó, vamos começar aqui, ó. E vamos fazer uma carreirinha de pontos baixos, tá? Gente, terminei aqui a carreira de pontos baixos, tá? E agora eu vou marcar aqui com vocês, ó. Nós vamos contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos aqui. Depois, nós vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? E vamos colocar aqui no 7º o marcador. E depois, vamos aqui, olha, contando com esse aqui que nós colocamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Então, nós vamos fazer 2 marcações de 8, uma marcação aqui de 6 e outra marcação aqui de 8, tá? Nessas marcações aqui de 8, nós vamos fazer as orelhas. Então, como que eu vou fazer? Eu venho aqui no final, ó, vou fazer uma corrente e vou virar o trabalho. E aqui eu vou fazer pontos baixos, tá? Vamos fazer aqui 8 pontos baixos, tá?
Tiro aqui o marcador. E aqui nós temos 8 pontos baixos. Vou virar o trabalho. E aqui eu vou fazer uma corrente, né? Já fiz uma corrente aqui, eu não vi, gente. Antes de virar, a gente faz uma corrente. E aqui nós vamos fazer, ó, um aumento nesse primeiro ponto baixo, tá? Então, nós vamos fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto. Vamos dar sequência aqui, ó, só fazendo pontos baixos sobre pontos baixos, até chegarmos no último ponto. Cheguei aqui no último ponto, ó, e aqui nós vamos fazer também um aumento. Vamos fazer 2 pontos, tá? Ó. Vou fazer uma corrente e vou virar. Agora, gente, nós vamos fazer 3 carreiras de 10 pontos baixos, tá? 3 carreirinhas. Bom, gente, fiz aqui, ó, as 3 carreirinhas, né, de 10 pontos baixos. E agora nós vamos fazer reduções, tá? E nós vamos fazer reduções no início, tá? E vamos fazer uma redução no final. Então, aqui eu venho, ó, insiro a minha agulha no primeiro ponto, puxo a laçada, mas não vou fechar, venho no próximo, puxo a laçada e agora sim eu vou fechar, tá? Então, aqui eu fiz uma redução. Vou fazer agora aqui, ó, pontos baixos, tá? 6 pontos baixos, até a gente chegar ali, faltando 2 pontos para o final, tá? Cheguei aqui, ó, e nesses 2 pontos nós vamos fazer outra redução, tá? Ó, puxei aqui a laçada, vou aqui no próximo, puxo a laçada e agora vou fechar. Então, nós ficamos aqui novamente com 8 pontos baixos, tá? Vou fazer uma corrente, vou virar o meu trabalho e aqui novamente nós vamos fazer 3 carreiras, tá? De 8 pontos baixos, tá? 3 carreirinhas. Gente, fiz aqui 3 carreiras, né, de 8 pontos baixos. Vou fazer aqui uma corrente, vou virar aqui o trabalho e aqui nós vamos fazer novamente outra redução. Então, faço aqui, ó, uma redução, vou fazer uma redução aqui no início e vou fazer outra redução no final. E vamos ficar aqui com um total de 6 pontos baixos, tá? Ó, aqui no final nós vamos fazer outra redução. Faço uma corrente e vou virar aqui o trabalho. E aqui nós vamos fazer também 3 carreiras, tá? De 6 pontos baixos, tá? 3 carreirinhas. Gente, fiz aqui, ó, 3 carreiras de 6 pontos baixos. Vou fazer aqui uma corrente, vou virar o trabalho. E aqui nós vamos fazer mais uma redução, tá? Ó, fazer aqui uma redução. Vou fazer aqui 2 pontos baixos e aqui mais uma redução. Vou fazer uma corrente e aqui eu vou fazer outra carreira com 4 pontos baixos. Aqui, em vez de fazer 3 carreiras, vamos fazer apenas uma carreirinha, tá? E agora, vamos fazer aqui uma corrente.
Vou virar aqui meu trabalho e aqui nós vamos fazer outra redução. Vamos fazer duas reduções, ó, uma e duas, tá? E vamos ficar aqui, ó, com 2 pontos. Vou fazer aqui uma corrente, vou virar meu trabalho e aqui vou fazer 2 pontos baixos. Vou fazer uma corrente, vou virar o trabalho e aqui vou fazer uma redução. Ó. E aqui eu vou fazer uma corrente e vou finalizar essa primeira orelha. Agora, gente, nós vamos fazer a mesma coisa, tá? É só seguir, volta o vídeo, nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Nós vamos começar fazendo aqui, ó, o nó inicial, né? Venho aqui, vou começar por trás, porque aqui nós começamos também voltando. E aqui nessa primeira marcação aqui, ó, a gente vai pular aqui esses 6 pontos, né, que nós deixamos no meio, no centro. E aqui nós vamos, ó, inserir. Vamos puxar aqui esse nó inicial. Vamos fazer aqui uma corrente e vamos começar fazendo aqui um ponto baixo, tá? E aqui nós vamos fazer, ó, fazemos aqui o primeiro, né? E vamos fazer aqui, já aproveita para esconder aqui esse fio. E vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos do lado de lá. Vamos começar aqui fazendo 8 pontos baixo, tá? E depois é só seguir a sequência que nós fizemos do lado de cá, tá bom? Gente, agora nós vamos fazer a parte de trás das orelhas. E aqui eu vou começar fazendo o nó inicial e 8 correntes. Vou fazer mais uma corrente para dar a virada, venho aqui na próxima corrente. E aqui nós vamos fazer carreira, uma carreira com 8 pontos baixos. Fiz aqui a carreirinha com 8 pontos baixos e agora nós vamos fazer mais 4 carreiras de 8 pontos baixos, tá? Bom, gente, fiz aqui, ó, 5 carreirinhas, né, com 8 pontos baixos. E agora nós vamos fazer exatamente o que nós fizemos aqui a partir do aumento, tá? Nós vamos fazer aqui o aumento, né, um aumento no início e no final, vamos ficar com 10 pontos baixos, vamos fazer 3 carreirinhas de 10 pontos baixos, e aí é só dar continuidade que nós fizemos aqui na orelha, tá? Então, é só que nós vamos fazer separadinho. Então, nós já fizemos aqui, ó, como se nós tivéssemos já feito aqui uma carreira de 8 pontos baixos, e agora é fazer aumentos, depois vamos diminuindo até chegar aqui, tá? Então, nós temos que fazer 2 peças, tá bom? Eu vou fazer minhas 2 aqui, depois eu volto com vocês pra gente dar continuidade. Gente, olha, eu fiz 2 pecinhas dessa aqui, tá? E agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa pecinha aqui, ó, que é um limpador de cachimbo, tá? Você acha em qualquer loja aí de artesanato. E nós vamos fazer esse zigue-zague aqui, ó, pra gente colocar no centro dessa peça aqui. Então, é a mesma coisa, você vai medir aqui, ó, tá? Não precisa ficar encostado aqui, porque aqui nós vamos depois costurar. E aqui a gente vai, ó, tá? E não deixar também encostar aqui, ó, porque nós vamos depois passar aqui também, né? Nós vamos fazer crochê aí. Então, nós vamos fazendo isso aqui, ó, indo e vindo, tá? Ó,
para dar sustentação na orelhinha, tá? E aqui no centro a gente vira assim, ó, deixa assim pra ponta, que depois a gente pode costurar, tá? E aí você faz isso aqui e pega marcadores e coloca aqui só para que ele não saia de lugar também. Vê uma forma que você encontrar, ou dá um pontinho com a linha e depois tira, tá? Para que essa peça fique mais ou menos posicionada aqui. Aí assim, vai dar um pouquinho de trabalho na hora de fazer a costura, mas vai dar tudo certo, no final dá tudo certo, tá? Então, nós vamos fazer isso, ó, com essas duas peças aqui, porque nós vamos costurar essas peças. Nós vamos posicionar essas peças aqui atrás, ó, tá? Ó. Nós vamos colocar cada uma aqui, né, por trás, né, dessa orelhinha que nós fizemos aqui já preso, né, na nossa peça. Então, aqui a gente também coloca, ó, e vamos, aqui vai sobrar uma parte aqui, tá? Porque nós fizemos aqui maior nessa parte de trás. E aqui a gente começa a marcar para que ela também não saia, ó, do lugar, tá? E nós vamos fazer essa marcação, ó. Aqui tá? E nós vamos fazer isso dos dois lados aqui, tá? Aqui depois dá pra gente tirar esse marcador. E vamos fazer a mesma coisa, gente, do outro lado, tá? É só pra ficar aqui mais ou menos, mas na hora que a gente estiver fazendo os pontos baixos, a gente vai, né, olhar direitinho. Então, vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Vamos colocar também aqui certinho e a gente vai colocando marcadores, tá? Gente, agora nós vamos começar a costura, ó. Aqui, ó, era onde começava a carreira, né? Quando nós fizemos esse trabalho aqui. Aqui eu vou inserir a minha agulha e vou puxar aqui o nozinho inicial, ó. Vou fazer aqui uma corrente. E aqui nós vamos fazer... Vou aproveitar para já escondendo esses fios aqui. E aqui nós vamos puxar, ó, fazer aqui um ponto baixo, tá? Um ponto baixo. E vamos fazendo pontos baixos até chegarmos aqui nessa orelhinha de cá, tá? Então, é só pontos baixos do lado, aqui do lado de trás, né? Então, vamos fazendo pontos baixos até chegarmos lá, tá? Gente, olha, cheguei, fiz aqui todo ponto baixo aqui por trás. E vamos chegar aqui na primeira orelha, tá? Vamos tomar esse cuidado, por quê? Porque nessa parte aqui de trás, nós fizemos 4 carreirinhas a mais pra gente chegar, essa parte aqui depois é que nós vamos trabalhar nela, tá? Essa pontinha que vai ficar aqui por dentro. Então, nós temos só que fazer essa marcação aqui certinho, e lembrando que nós temos ali 18 carreiras, tá? Em cada orelhinha, aqui desmanchou um pouquinho. Em cada orelha, nós fizemos 18 carreiras, né? As orelhas que já estão presas aqui na peça. E nós acrescentamos mais 4 nessa orelhinha que vai ficar na parte de trás aqui, tá? Então, ó, nós vamos trabalhar, e aí você tem que ajeitar certinho aqui, ó, pra não ficar torto nem ficar errado, tá? Então, nós vamos fazer aqui 18 pontos baixos, pegando sempre, ó, na parte aqui da frente e na parte ali de trás. E aqui nós vamos fazer pontos baixos, tá? Ó, vamos chegar aqui no aumento, ó. Fizemos aqui um. E vamos fazer aqui nesse lateral
Vamos chegar lá no final com 18 pontos baixos, tá, gente? Bem na pontinha ali já é o 18º, tá? Então, é só você colocar parte com parte certinho e ir fazendo pontos baixos, tá? Ó. Tira aqui o marcador. E vamos dar continuidade, tá bom? Vou fazer aqui esse meu trabalho e depois eu volto com vocês. Gente, cheguei aqui na ponta, ó, tá? Já fiz aqui 17 pontos baixos e aqui nós vamos fazer o 18º, tá? Ó, pegando aqui as duas pontinhas. Ó, e aqui eu vou fazer 2 pontos, tá? Fiz aqui o 18º e vou fazer aqui mais um, tá? Agora aqui, olha, saiu um pouquinho, mas é só a gente ajeitar, ó, colocar aqui pra dentro, né? Essa partezinha aqui. E aqui nós vamos descer, já fizemos aqui 2 pontos, né? Vamos descer aqui fazendo também 18 pontos baixos, tá? Igual nós fizemos aqui, tá? E vai ajeitando e colocando essa pecinha aqui, olha, pra dentro, tá? E depois, quando a gente for finalizar aqui no fundo, nessa pontinha aqui, ó, a gente organiza também um pouquinho melhor essa pontinha aqui, tá bom? Então, é só ir descendo aqui com mais 18 pontos baixos. Gente, olha, cheguei aqui no final e agora é só dar continuidade, tá? Que nós vamos fazer, ó, 6 pontos, que foram aqueles 6 pontos baixos que nós deixamos aqui, né? Então, nós vamos aqui, ó, e vamos fazer os 6 pontos baixos. Vamos chegar aqui nessa orelha e vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui, tá bom? E aí, quando eu tiver aqui, ó, eu volto pra a gente continuar. Gente, fiz aqui, ó, as duas orelhas. E agora, nós vamos finalizar aqui essa carreira, ó, onde nós começamos, tá, ó? Aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. E agora eu vou trabalhar com vocês só nessa parte aqui de trás do saquinho, né, do nosso coelho. Eu vou fazer aqui, ó, vou levantar um pouco mais essa argolinha aqui e vou no ponto seguinte, ó. E aqui eu vou, ó, dar uma voltinha aqui na agulha, ó. E aqui eu vou fazer um ponto baixo, mas é um ponto baixo com as duas laçadinhas torcidas. Aí eu venho no próximo, ó, e vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Aqui eu faço, ó, dou essa puxada na laçada, venho aqui no ponto seguinte, ó, estico os dois e aí eu faço, dou uma torcida e faço um ponto baixo, tá? Vou no ponto seguinte e vou fazer um ponto baixíssimo. Novamente, ó, dou uma esticada na minha argolinha aqui, venho no ponto seguinte, ó, e vou torcer aqui a minha agulha, ó, e aí faço aqui o ponto baixo, vou no próximo ponto, ó, e vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Estico novamente, vou no ponto seguinte, dou uma torcida, ó, e faço aqui o ponto baixo. Venho no ponto seguinte e vou fazer aqui um ponto baixíssimo, tá? Então, nós vamos fazer esse trabalhinho aqui até chegarmos na primeira orelhinha aqui, tá? Gente, agora nós vamos trabalhar aqui nessa ponta que ficou, né? Nós já colocamos aqui, né, essa peça. Aqui a gente dá mais uma dobradinha pra não ficar, né, com essa ponta, ó. E você pode até torcer aqui um pouquinho, ó, pra assumir bem a pontinha, tá? E essa peça aqui nós vamos colocar aqui dentro. Aí eu já coloquei. Depois nós vamos esconder aqui essa linha. E agora eu venho aqui com uma agulha, tá? Ó, nós temos que costurar aqui dentro, tá? Então, eu venho aqui, ó, pegando aqui
a gente deixa uma ponta grande aqui, que depois nós vamos esconder também, tá? Ó. E agora nós vamos dar pontinhos. Aqui, ó. No ponto e no outro, tá? Aqui nessa ponta também. E é isso, gente. É só costurar aqui bem costuradinho, deixando essa peça aqui escondidinha, né? Essa pontinha branca. E a gente vai dando pontinhos aqui, ó, tá? Até chegarmos aqui, e aí a gente esconde essas linhas. E vamos fazer a mesma coisa do lado de cá, tá? Bom, gente, aqui eu fiz, ó, um cordãozinho com 110 correntinhas, tá? E passei aqui, ó, na terceira carreira, ó, de cima pra baixo, tá? E eu fui pegando aqui, ó, passando por 2 pontinhos, passando aqui por trás também de 2, pela frente de 2, tava fazendo até chegar aqui na frente, tá? Eu vou pegar essa peça aqui, ó, que eu já tinha cortado. E aqui nós vamos, ó, vou passar aqui por esse lado onde eu risquei, né? E aqui nós vamos colar essa base, tá? No fundo, pelo lado de dentro, tá? Ó, vou passar aqui, ó. Primeiro aqui pela volta. E aqui a gente só precisa fazer assim, sabe? Não precisa fazer muito certinho, não. Também não precisa colocar muito, é só para que ele não fique se movimentando no fundo, tá? E aí, você pega a tua peça e a gente vai ter que... Ó. Nós vamos posicionar esse círculo aqui por dentro, ó. E aqui por trás, ó, você posiciona, né, a base, ó, aqui certinho. E aí dá e deixa quietinho ali colando, tá? E aí o legal disso aqui é que ele não vai ficar se movimentando, então vai ficar bem presinho aqui no fundo. Gente, agora eu vou fazer um acabamento aqui na orelhinha, tá? Eu vou fazer com essa cor aqui, laranja, ó. Então, eu venho, faço aqui um nó inicial, tá? Venho aqui, ó, nesse início aqui da orelhinha, ó, e vou puxar a argolinha aqui pra fora, tá? E agora a gente vai fazer pontos baixíssimos, ó. Você passa, puxa e faz aqui pontos baixíssimos, tá? E vamos fazendo esse trabalho aqui, ó, por toda a volta, tá? Até chegar no final ali da orelha. Gente, quando a gente faz aqui, ó, por toda, né, a volta, aqui a gente corta, ó, levanta, né, a pecinha aqui, a argolinha, e corta, tá? Ó. Agora nós colocamos a linha na agulha. E aqui nós vamos passar, ó, pro próximo, que seria o próximo ponto, ó. Vamos puxar aqui. Vamos vir nessa pecinha aqui, ó. Ó, vou de novo. E aqui eu vou dar
um nozinho, tá? Ó, puxa bem. E agora nós vamos esconder aqui, ó, por dentro. Ó. Puxa, e aqui a gente já pode cortar. Tá? E a gente também esconde esse fiozinho aqui, tá? Gente, para fazer o olho, nós vamos fazer aqui um anel mágico. Aqui eu tô usando, gente, a linha Anne pretinho, tá? Na cor preta. E tô usando aqui uma agulha 1,75, tá? E aqui nós vamos fazer, ó, 3 correntes. E vamos fazer aqui mais 11 pontos altos, tá? Vamos ficar com um total de 12 pontos altos. E vamos fazer 2 peças, tá bom? Gente, aqui, olha, eu puxei o fio do anel mágico, né? Fiz um ponto baixíssimo, tá? Eu vou deixar um pouquinho mais de linha aqui pra gente poder costurar o olhinho, tá? Gente, aqui, ó, esse cordãozinho, eu tinha passado ele pra ficar aqui na frente, tá? Mas eu achei melhor coloquei ele novamente pra ele ficar aqui centralizado aqui atrás, tá? É o mesmo sistema, passando de 2 em 2, mas vou fazer o lacinho aqui na parte de trás. Agora, nós vamos posicionar aqui os olhinhos, ó. Então, eu venho aqui, ó, e vou colocar nessa direção aqui, mais aqui pro canto da orelha, tá? E aqui, ó, nós vamos contar, ó, 1, 2, 3 aqui no quarto, tá? Ó. Aqui, então, nós vamos colocar o olhinho, tá? E eu vou colocar o olho com uma agulha, né? Coloquei a linha aqui na minha agulha e vou dar pontinhos, ó. Vou passar aqui por trás. E vou costurando, ó. Pegando aqui na pontinha, tá? Do olho. E aí, a gente vai fazendo isso, ó, por toda a volta aqui do olhinho. E aí, a gente vai fazer também do outro lado, tá? Gente, olha, pra fazer aqui o focinho, né? Eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, eu venho 1, 2, 3 e aqui na terceira, ó, eu vou passar aqui, ó. Eu vou deixar esse fio aqui. Eu tinha que ter feito, mas aqui tá certo. Eu vou passar aqui, aí eu volto lá, tá vendo? E venho aqui, ó, pra esse... Passo ali em cima e venho aqui. Esse aqui que eu puxei, a gente vai deixar que depois a gente dá um nozinho aqui atrás. Então, eu venho aqui, ó. Puxo. Ó. E vou lá, ó, passo pra cá. Aí, eu vou de novo aqui pra esse lado, ó. E venho aqui pro final. Nós vamos fazer aqui um retângulo aqui, ó. Não precisa puxar, tá? E vou voltar aqui, ó. Ó. Agora, eu venho aqui. Vou pegar essa alcinha aqui. E vou pra lá, ó, por baixo. Naquela alcinha de lá. Vamos ajeitando, né? Ó. Agora, eu volto aqui novamente, nessa aqui de baixo. Ó.
E vou descer aqui para esse aqui do meio, vou para 2 aqui pro lado, ó. Ponho aqui no meio e ando 2 aqui. Ó. Agora, volto aqui no meio e pulo um, vou pro outro lá. Aqui eu volto novamente, ó. E pronto, tá feito aqui o focinho do coelhinho. Gente, pra finalizar aqui o nosso coelhinho, eu vou colocar essa florzinha aqui, ó, tá? Numa das orelhas, você pode escolher aqui ou aqui, tá? Essa florzinha não tem no canal, mas você pode usar qualquer outra florzinha que você tem aí, tá? Se você quiser que eu ensine, só escrever, quero que ensine a fazer a florzinha, que eu faço um vídeo só pra ensinar aqui essa florzinha, tá bom? Pra colar, gente, a flor eu vou passar aqui cola, ó, tá? E cola aqui. Bom, gente, aqui está a nossa coelhinha já pronta, tá? Se você não quiser fazer um trabalho muito delicado, é só não colocar aqui a flor. Pode colocar um laço também, um laço vermelho, um laço azul, tá? E vai dar do gosto de cada um para enfeitar a coelha ou o coelho, tá? Aqui atrás, ó, você pode encher de chocolates, balas. Eu vou colocar aqui também, já que eu tô sem chocolate, mas você pode colocar tudo isso, chocolates, balas, e colocar também, olha, essas peças lindas que já tem aqui no nosso canal, como essa cenourinha que você pode colocar aqui dentro. Você pode também encher junto com os chocolates, pode colocar bastante coraçõezinhos, ó, corações coloridos, né? Pode colocar também corações maiores, ó. Então, isso vai do gosto de cada um. E pode também colocar esse ovinho que já tem no canal, ele tem ele maior, né? Mas é só você fazer com uma agulhinha mais estreita que ele fica assim pequenininho, ó. E aí você vai, ó, olha o espaço legal que tem aqui para você colocar bastante doce e também pode colocar essas pecinhas de crochê, tá? Então, aí é só ir brincando com sua criatividade, tá? Depois que você coloca aqui os chocolates, balas e tudo mais, você vem aqui no final, ó, e puxa essa cordinha, ó. Puxa ela bem legal, assim, ó, bem, né? Até ficar bem firme, ó. E aqui você faz um laço. E aqui, ó, você vai organizando. Gente, olha que coisa mais engraçadinha e mais bonitinha. Aí aqui é só você organizar, ó, a orelhinha fica firme, tá, ó. Deixa eu virar aqui, porque o espaço aqui é pequeno, mas a orelha fica firme, não fica caindo, tá? E aqui você pode, ó, com as coisas aqui dentro, você pode organizando para a carinha ficar mais visível, tá? Então, é só mesmo organizar. Gente, aqui tá o nosso coelhinho já pronto, tá? Eu tava com um espaço ali muito pequeno quando eu montei com vocês e coloquei aqui dentro aquelas coisinhas, né, de crochê, aquelas peças de crochê. Então, eu resolvi colocar aqui na mesa, ó, para mostrar para vocês ele já pronto, já com as coisinhas dentro, tá? Tá faltando colocar chocolate, balas, essas coisas, né, de Páscoa. Mas você pode colocar também coisinhas de corações, né? Cenourinhas, ovos de crochê, junto com os chocolates, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deem uma curtida aí pra gente. Divulga o vídeo para amigas, amigos, para pessoas que gostam de artesanato e gostam de crochê. Até o próximo vídeo.